Olá, boa noite. Espero que se encontrem bem, onde quer que se encontrem. Sejam bem-vindos para mais um programa Unidos pela Palavra. Mas antes de começarmos propriamente com a mensagem, quero convidar os ouvintes e aqueles que me veem a cantarmos o hino 75, Fé é a Vitória. Cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Justiça alcançará, um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos no poder que vem do Salvador. Antes de começarmos propriamente a mensagem, quero orar convosco. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás, de termos um encontro especial contigo ao meio da semana, que realmente, Senhor, nós possamos ser imbuídos pelo teu Santo Espírito e que realmente, Senhor, nós possamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos e que realmente possamos levar aos nossos semelhantes, àqueles que se encontram ao nosso redor. Fica, pois, connosco esta noite, dá-nos a tua paz, a tua bênção. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar então a mensagem desta noite com uma pergunta. O que é que sentem quando têm um problema que não conseguem ou não se sentem capazes de resolver? Se quiserem, podem escrever por baixo a resposta. Qualquer das formas, o que nós podemos sentir quando nos sentimos incapazes de resolver estes problemas, sentimos uma tremenda agonia. Então, o que é que significa a palavra agonia? Significa sentimento de angústia, aflição, dor, desgosto, apreensão, preocupação, aperto, amargura, tormento, desespero, pesar, tristeza, desassossego, martírio, afligimento, atormentação e colapso. Então, perante a gravidade de toda esta agonia, segundo a nossa incapacidade, o que é que podemos fazer?
ou o que não devemos fazer? Eu vou responder então a esta pergunta no decorrer da mensagem. Eu quero ler um texto convosco que se encontra em Mateus 26, no versículo 38 e 39. Portanto, eu convido todos os ouvintes a lermos estes dois versículos. Mateus 26, 38 e 39. E diz assim: Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Toda a vida não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste verso vemos a nobre submissão de Cristo, a dialogar com a sua angústia. É como se implorasse para não estar naquela situação, implorasse para não morrer. Mas o que é certo é que Cristo estava naquela situação. E na versão de Marcos, no capítulo 14, verso 32 a 36, é mencionado que Jesus começou a sentir-se tomado por pavor e angústia. E esse pavor, no pequeno estudo que eu fiz, no original grego, é descrito como o termo ficar surpreso, ou aterrorizado, alarmado, ou completamente apavorado. Mas, nesta passagem que lemos, em Mateus, é totalmente diferente. Já a angústia foi expressa por um termo mais forte. Tem como raiz a palavra admone. Significa literalmente não estar em casa, isto é, ficar fora de si. E ao dizer que a sua alma estava profundamente triste até à morte, como lemos os versículos de Mateus 26, 38, Jesus mostra, sem nenhum exagero, o pavor durante as próximas cenas que o circundavam. Tanto que o facto de suar gotas de sangue está comprovado pela medicina. Trata-se de hemotidrose, uma condição rara em que o indivíduo com altíssimo nível de estresse começa a transpirar gotas de sangue. E este quadro de Jesus, no Getsemane e na cruz, gera simpatia pelo Mestre no coração dos crentes, dos seguidores de Cristo. Mas aos olhos de um cético, dos incrédulos, é considerado uma contradição, uma covardia. Contradição, pois, porque nós vimos na Bíblia 365 vezes que a Bíblia diz não temas. Jesus mesmo disse aos discípulos que não temessem os que matam o corpo, mas não podem tirar de nós a vida eterna. E como é que Jesus podia temer agora neste momento? E a suposta cobardia de Jesus fica em 2 Timóteo 1,7, que diz: Porque Deus não nos deu espírito de cobardia, mas de poder. Não. Claro que Jesus não era covarde. Não era simplesmente o facto que lhe causava terror, o facto de morrer que lhe causava terror, ou muito menos a dor física que enfrentaria. Então, o que é que causava temor a Jesus Cristo? O que é que causava a agonia a Jesus Cristo? Era a separação do Pai que o angustiava. Ele temia que ao beber-se aquele cálice, pela primeira vez e única vez na eternidade, ele e o Pai deixariam de estar em perfeita união. E o Desejo de Todas as Nações, no capítulo de Getsemane, diz: o abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que o seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não podia exercer o seu poder divino. É verdade que o Filho não está sujeito à morte, ou seja, não pode morrer, porque ele é a vida, é autoexistente, ninguém lhe deu vida e ninguém lhe a pode tirar. Ele é a vida. No entanto, é que os efeitos da separação definitiva do Pai seriam conviver as consequências da segunda morte. Ou seja, uma separação definitiva do seu companheiro da eternidade, o Pai. Foi a nossa culpa, foi a minha culpa, que nessa hora o Filho sentiu sobre si. Essa culpa separava-o do Pai, o seu companheiro da eternidade.
Por isso ele temeu que o pagamento do preço pelos pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, o separasse definitivamente do Pai. Ou seja, seria como passar pela segunda morte, que está diante daqueles que não se salvarão. A consequência de ter essa culpa sobre si, sobre Jesus, era dupla. Primeiro, o afastamento total do Pai, pela impureza que nessa altura tinha, ou seja, os meus pecados. Este afastamento podia ser definitivo, se ele não pudesse recuperar a sua pureza original, que lhe permitiria voltar ao companheirismo com o seu Pai. Em segundo lugar, dor infinita causada por esse afastamento. E essa dor foi a solução não apenas para os nossos pecados, mas também para o seu propósito, ou seu próprio afastamento do Pai. Pois ao concluir o sofrimento pelos nossos pecados, eles puderam ser eliminados, puderam ser acabados, puderam ser destruídos definitivamente, e voltando assim à sua pureza original, que lhe permitiria voltar ao convívio com o seu Pai. Mas sua fidelidade era tamanha, que apesar disso aceitou o sacrifício. Não porque me amasse a mim acima de Deus, não. Mas porque era essa a ordem divina. Essa era a ordem do seu Pai. E foi nesse sentido que Jesus temeu a morte. E isso deve nos encorajar. Pois mesmo diante da maior angústia, sua determinação era sempre cumprir a vontade do Pai. E não há maior amor do que este. O sofrimento que pagou a nossa salvação foi aquele que começou a viver quando se dirigia para o seu Getsemane, ainda antes de ser chicoteado. Esse sofrimento era especialmente psicológico, mas era tão forte que também se expressava fisicamente. Mais uma vez, o Jato das Nações nos diz, ao sentir Cristo interrompida a sua unidade com o Pai, temia que a sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. Apesar de não se misturarem as duas naturezas de Cristo, Jesus não podia realmente utilizar a sua divindade. Jesus estava ligado de uma forma que não conseguimos explicar a sua natureza divina com a sua natureza humana. Mas no Getsemane, o Pai colocou sobre ele, o Filho, o castigo que pagava o preço pelos meus pecados. Mais uma vez, o Jato das Nações diz, mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás. E a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com o resultado do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Quando nos assaltam problemas, tribulações, Deus envia sempre um ombro amigo, alguém para nos confortar, alguém para nos apoiar, alguém para nos dar ânimo. E como Pedro, naquela altura, no Getsemane, Pedro, Tiago e João, não puderam dar esse apoio que Jesus precisava naqueles momentos, veio Gabriel, o líder dos anjos, veio até à terra dar esse ânimo, esse apoio a Jesus. E com a unidade por Gabriel, Jesus sentiu forças para não desistir. Continuou a sofrer até à cruz, isso é certo. Até dizer que está consumado. Mas quando foi para a cruz, já tinha a certeza de que a separação do Pai não seria definitiva. Que o seu sofrimento seria aceite como pagamento pelo resgate da humanidade, pela salvação da humanidade. Isso animou-o e levou o sacrifício até ao fim. Então, o que é que eu vejo no Getsemane? Que lições eu posso retirar para enfrentar os meus problemas? Aquilo que me angustia, aquilo que me provoca incerteza. Eu vejo derrota ou vejo vitória? Jesus, na sua natureza humana, venceu toda esta agonia.
venceu todas as hostes do maligno. Jesus colocou a sua força na força do poder do Pai. E ao fazer a vontade do Pai, saiu vitorioso do Getsemane. E Jesus disse na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Será que eu consigo transportar esses problemas por mim próprio? Não. Eu preciso de Jesus para me auxiliar, para levar a cabo esta missão, estes grandes problemas que eu tenho na minha vida. E perante estas aflições, os problemas que estão à minha frente, eu tento resolvê-los sozinho ou coloco a minha força na força de Jesus. Oxalá que cada um de nós, eu, vocês desse lado, possamos realmente sempre depender de Deus para que os aspectos negativos da nossa vida, os problemas da nossa vida, a angústia da nossa vida sejam resolvidos. Apesar de acreditar em Deus e nas suas promessas, os seguidores de Cristo também enfrentam tribulações e tentações. E Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas também disse que nos dará o escape e a solução e a vitória para esses problemas. Que realmente possamos, eu, todos vós desse lado, colocarmos todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, todas as nossas agonias na pessoa de Jesus. Amém. Quero convidar agora os caros ouvintes para entoarmos o hino 73, com o título Castelo Forte.
Muito bem, então para terminar a mensagem desta noite, convido os ouvintes e aqueles que me veem para orarmos ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por o grande sacrifício que Jesus pagou naquela cruz, a começar no Getsemane, Senhor, a sua aflição foi ouvida pelo Pai e realmente, ó Senhor, com o conforto vindo do céu, Ele pôde levar a cabo a sua missão. Que realmente os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições possam ser resolvidas não pelos nossos próprios meios, não pela nossa pessoa, mas pela pessoa de Jesus. Fica, pois, connosco o resto da semana, dá-nos a tua paz, a tua bênção, que o teu Santo Espírito nos acompanhe, os nossos anjos nos guardem, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, desejo a todos continuação de uma boa semana. Boa noite para todos.